Olha, por acaso ontem estive a ver os dados das barragens do nosso Conselho, a capacidade de armazenamento. Penso que Belvedere Ortigas estava a 60 e qualquer coisa por cento, Bracana 48%, Castelo de Bode também está na casa dos 50% e, portanto, com esta chuva toda que já veio e nós viermos só estas realidades, até nos podemos ficar assim um bocadinho a perguntar, afinal, o que é que está a passar. E realmente, eu acho que o problema do Tejo, das alterações climáticas, enfim, tudo isso que nós podemos falar, mas no caso concreto do Tejo, é de facto aqui um problema de muito difícil resolução, não só pela questão da chuva ou não chuva, mas até por aquilo que foram as recentes decisões, nomeadamente do governo espanhol, quer em relação ao Rio Douro, quer em relação ao Rio Tejo e também ao Rio Guadiana, numa clara assunção de que não iriam cumprir enfim, os acordos que estão estabelecidos com Portugal, porque também tinham necessidades prementes. E, portanto, o governo português também está ali aqui um pouco de mãos e pés atadas para conseguir ultrapassar esta situação, de alguma forma condescendendo e percebendo os argumentos que vinham do lado espanhol, e eu acho que isto a todos nos deve inquietar relativamente ao futuro. Eu tenho dito isto diversas vezes, tivemos a oportunidade também de dizer, até enquanto representante da comunidade, ao Sr. Ministro do Ambiente, que todas estas situações são perfeitamente compreensíveis, digamos assim, a dificuldade de gestão de toda esta matéria. Aquilo que eu acho que deve existir sempre e em cada momento é total transparência para passar a mensagem relativamente ao assunto. E, portanto, o que eu quero, de alguma forma, dizer com isto, e que o Governo, em certa medida, o fez, é a sua incapacidade, digamos assim, de gerir a situação, porque pura e simplesmente não consegue, digamos, fazer essa gestão. Eu, se não estou em erro, no verão, e depois de setembro, outubro, o Governo disse que iria apresentar um plano para o Rio Tejo, sobre as várias possibilidades que existiriam para fazer chegar água ao rio, enfim, o famoso transvase desde o Cabril até ao Rio Tejo, que por acaso passaria no Conselho de Mação, mas que nunca fui auscultado relativamente a essa matéria, a barragem do Alvito, enfim, outras soluções, que eu saiba, provavelmente acho que não estou enganado, que até ao momento não está nada em discussão pública relativamente a esta matéria e, portanto, já passaram um mês ou mês e meio sobre aquela data. E, portanto, eu acho que tendo em consideração este problema que é premente e que temos aqui à vista de todos nós, e que passamos junto ao rio e percebemos o que está a acontecer, acho que tem de haver aqui uma palavra de tranquilidade e falar a verdade relativamente a esta matéria para que todos saibamos com aquilo que podemos contar e, eventualmente, dizer efetivamente não há aqui qualquer solução e temos de estar dependentes, seja daquilo que for. Até porque essas soluções que o Governo iria apresentar são soluções que não são, enfim, colocadas no terreno de um dia para o outro e, portanto, há aqui um longo período até que as coisas sejam concretizadas e a manter-se este estado de coisas podemos ter aqui situações perfeitamente insustentáveis a vários níveis e com especial preocupação neste caso concreto que acho que todos devemos ter, que é com a água para consumo humano, nomeadamente Castelo de Bode, que abastece não só a Grande Lisboa, e as pessoas falam sempre de água para a Grande Lisboa, mas também muitos municípios, enfim, também o município de Mação, que é abastecido em grande parte por água de Castelo de Bode. Ainda há aqui muitas pessoas, um número considerável de pessoas residentes em Mação, que vivem do Tejo? Diretamente não, mas indiretamente sim, quer dizer, temos, enfim, um conjunto de pescadores que fazem do rio o seu meio de subsistência na pesca. Muitas vezes no Rio Tejo não conseguem fazê-lo e vão para outros locais, sim, mas também temos todo um conjunto de atividades turísticas relacionadas com o rio e que naturalmente é um ícone do nosso concelho, como é de todos os concelhos, enfim, onde há água à vida,
como se costuma dizer, e é bem verdade, e portanto é natural que haja aqui esta grande preocupação relativamente a esta matéria, porque em termos económicos, em termos sociais, em termos turísticos, paisagísticos, meio ambiente, enfim, tem uma importância e uma relevância extraordinária. E, portanto, quando, por exemplo, os municípios, como Mação e outros, fazem uma série de investimentos a pensar no rio e depois aquilo que temos para oferecer, entre aspas, é um aspecto muitas vezes desolador, é normal que não fiquemos agradados. E, portanto, tem sempre aqui impactos, não falo só também do Festival da Lampreia, que está a aproximar, com a probabilidade dessas coisas continuarem assim de uma vez mais ser muito difícil pescar aqui lampreia, mas tudo aquilo que gira à volta do rio. E como também digo muitas vezes, infelizmente nos últimos anos só se fala do Rio Tejo pelos seus aspectos negativos, quando vimos falar do rio como um fator de riqueza e desenvolvimento desta região. Corrija-me se estiver enganado, mas recordo-me que algumas vezes o Presidente falou das pessoas que estão de costas voltadas para o rio. Sim. A Câmara tem conseguido inverter essa tendência? Eu disse isso muita vez, e repito que estes 14 km de margem do Rio Tejo que Mação tem nem sempre foram devidamente aproveitados. Também eu disse que competia a nós invertermos essa tendência, tentamos fazer, nomeadamente agora, que já fizemos no verão passado, e está neste momento em curso também, uma vez mais a requalificação da praia fluvial da Ortiga, com os passadiços que fizemos na Ortiga, com o núcleo museológico do rio, alusivo ao Rio Tejo, no fundo, no sentido de criar aqui uma interação diferente, também com a requalificação da zona da Barca da Amier na freguesia de Enventos, que se vai iniciar, espero ainda este ano, e portanto para dar aqui este sinal de ligação ao rio que é importante dar, mas não só nas palavras, mas também com ações concretas para que as pessoas, enfim, tenham às vezes a noção e a percepção de que realmente vale a pena irmos ao rio, conviver e estar naquele espaço aprazível que é todos nós e que deve ser usufruído. E tenho esta clara noção de que durante muitos anos vivemos de costas afastadas para o rio e quase que parecia que Mação não tinha rio e o Rio Tejo, quando provavelmente de todos estes municípios somos daqueles que temos mais margem de rio.